Amados líderes, paz e graça, sejam bem-vindos à edição número 102 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que teremos como tema o perfil de um líder de pessoas. Este espaço Minutos de Saber é um momento em que nós nos encontramos semanalmente para podermos trocar ideias, pensamentos, experiências, vivências, pondo-nos ao serviço da nossa comunidade de líderes para, através de uma mentoria contínua, assegurarmos a efetiva transferência de conhecimento para que nós possamos performar cada vez mais e melhor, de forma a transmitirmos o legado para as futuras gerações. Antes de nós darmos atenção ao tema de hoje, vamos recuar uma semana, a edição número 101, para recapitularmos o que nós estudamos neste tema, que teve como este estudo que teve como tema o líder e o ciclo de influência. Sobre esse tema nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder consegue modificar o pensamento e o comportamento dos líderes sem o uso da força ou imposição? Associado a essa questão nós definimos a seguinte hipótese positiva, que o líder influente busca ser uma influência positiva para os seus liderados, zelando por um ambiente de trabalho agradável e mantendo os colaboradores alinhados aos objetivos da empresa e dispostos a se empenharem para o alcance dos mesmos objetivos. Depois nós formulamos o seguinte pensamento, que as pessoas fazem o que o líder pede por respeito, admiração, confiança e certeza de que irão galgar novos degraus ao longo da sua caminhada. Depois, na fase de desenvolvimento de informação, nós passamos por 5 principais pontos, aquilo que são as 4 fases do ciclo de controlo do modelo CIA. E a primeira fase, que é o ciclo de controlo e a respectiva resposta ao comportamento do líder. A segunda fase, que é o líder de influência e as respectivas respostas ou atitude do líder nesta fase. A terceira fase, que é o ciclo de escape, e vimos as respectivas atitudes e comportamento do líder nesta etapa, nesta zona. E a quarta e última fase, que é a de preocupação ou concern em inglês, nós vimos as respectivas atitudes e o comportamento do líder estando nesta fase. E para terminar o estudo, nós vimos como um paralelo bíblico o caso da liderança de Moisés, em que no caso Moisés é visitado pelo seu sogro Jetro, sacerdote de Madian, que foi levar a Moisés instruções pertinentes para que Moisés pudesse se encarregar de gerar um programa de desenvolvimento sustentável da sua liderança, dando lugar a um programa de formação de líderes, ou priorizando a formação de líderes que pudessem ser juízes menores para atenderem às disputas ou às causas dos problemas do povo, de forma que ele pudesse se ocupar ou se focar na questão do sacerdócio, para ele poder então se ocupar da interação, da intercessão junto a Deus, levando as causas de Deus a causa do povo, neste caso, a Deus. E nós vimos isso na base do livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 13 até 27. Agora sim, vamos dar atenção ao tema de hoje, edição número 102, que nós vamos estudar sobre o perfil de um líder de pessoas. Sobre este tema de estudo de hoje, vamos definir a seguinte hipótese, a seguinte questão de partida. Qual é o perfil adequado para se identificarem líderes que sejam comprometidos com a geração de resultados voltados a atenderem os problemas das pessoas? Repito, a questão de partida é: qual é o perfil adequado para se identificarem líderes que estejam comprometidos com a geração de resultados esses voltados para atender os problemas das pessoas? Associado a essa questão de partida, nós iremos definir a seguinte hipótese positiva. Ser líder significa ouvir mais do que falar, prestando atenção aos problemas
organizações e opiniões dos membros da equipe, de forma a tornar-se um agente de promoção de mudança ou de transformação social. A definição ou afirmação que nós queremos trazer para complementar e completar estes pressupostos de estudo é a seguinte, que o líder é um servidor público. Antes de mais nada, tudo começa com um sentimento natural de que ele quer servir e servir acima de tudo. Para o desenvolvimento da informação, vamos passar por 5 principais pontos. Estes pontos que dizem respeito àquele perfil de líderes que o sogro de Moisés, Jetro, transmitiu a este para que eles pudessem identificar pessoas capazes de poderem assegurar a sustentabilidade do trabalho de liderança e que esta fizesse parte da equipe de suporte, da equipe de colaboradores do Moisés. E estes vão ser os 4 aspectos, segundo o perfil que o Jetro transmitiu para Moisés, que nós vamos discorrer na aula de hoje. O primeiro vai ser pessoas capazes. Vamos ver o que é isso. O segundo vai ser pessoas íntegras. Vamos ver o que é ser íntegro. Terceiro, pessoas tementes a Deus. Vamos ver o que é ser temente a Deus. E o quarto, vamos ver pessoas que odeiam o lucro fácil. Vamos ver o que é isso de odiar o lucro fácil. E quinto e último, vamos olhar para a liderança de Moisés, em que nesta fase Moisés já está agora a receber as leis de Deus lá no cume, acima no Sinai, e então Moisés desce para intermediar ou negociar com Deus em face da fúria de Deus pelo fato do povo lá embaixo ter desobedecido aquilo que eram as 3 principais ou as 3 primeiros mandamentos que diz respeito à relação vertical entre a pessoa e o próprio Deus. Então, sobre o primeiro perfil, o primeiro aspecto no perfil de liderança, temos pessoas capazes. Nós dizemos que um líder tem que ter competência, carisma e atitude. Por competência, nós estamos a dizer são pessoas que tenham conhecimento teórico, bem como conhecimento prático. E novo conhecimento que resulta da prática, que este novo conhecimento vai validar, quer o conhecimento teórico, bem como o conhecimento prático. Então, isto diz respeito à competência. Significa que o líder tem que ter conhecimento sobre a indústria que opera. Se é um líder eclesiástico, tem que ter conhecimento sobre espiritualidade, tem que ter conhecimento sobre teologia, tem que ter conhecimento sobre a igreja. Se é um líder que está na indústria de telecomunicações, na indústria de finanças, na indústria de liderança em geral, ele deve ter conhecimento técnico sobre aquela mesma área. Estamos a falar do conhecimento técnico de ordem teórico e também conhecimento de ordem prática. E mais do que isso, ele tem que se fazer um líder na prática, que é efetivamente implementar o seu conhecimento doutrinário para dali adquirir novo conhecimento. Então, isto é que integra a questão da capacidade do líder no que corresponde ao primeiro aspecto da capacidade, que é a competência. Mas temos, para além da competência, temos a questão do carisma. O carisma é aquele gosto por fazer aquele trabalho, é aquele propósito que o líder tem, é aquele sentido de missão que o líder tem ao se comprometer com aquela atividade e fazê-lo de uma forma predisposta a aprender todos os dias. É aquela disponibilidade, aquela disposição que ele tem de fazer este trabalho com toda a naturalidade, toda a orgânica possível que todo o processo natural observa. Então, este carisma vai resultar precisamente pela forma como ele cresce com o processo, porque ele observa todo um processo e ele assim então faz-se um apreciador, um praticante da sua liderança, porque ele alinha-se àquilo que é o funcionamento da natureza. O terceiro aspecto na competência do líder é a atitude. Efetivamente, nós dizemos que não basta ter conhecimento teórico, não basta ter o conhecimento prático, mas efetivamente é preciso agir. E a sua atitude tem que ser uma atitude que esteja alicerçada por princípios e por valores. Esses
que vão corporizar quer o conhecimento teórico que ele tem, complementado com o conhecimento prático, para que ele possa mostrar-se capaz. A segunda dimensão, ou o segundo perfil da liderança, também dizer pessoas íntegras. Pessoas íntegras são pessoas que são regidas por valores. São pessoas que buscam primeiro o autoconhecimento. Buscando o autoconhecimento, elas desenham um perfil de liderança na medida em que elas aprendem sobre si próprias, aprendem qual é o seu destino, qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida. E a partir daí ficam atentas a poderem aprender de si próprios quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. A partir daqui vão moldando com determinação, com zelo, com esforço, vão se trabalhando dia após dia para daqui definirem os seus valores. Valores que estão alinhados com princípios universais. E a partir daqui, então, eles definem uma forma de ser e de estar, uma conduta, forjam uma imagem que é a sua reputação, e essa imagem passa a ser o valor que sinalizam para a sociedade, de forma que as pessoas passam a segui-las, não por aquilo que elas dizem, mas passam a seguir pelo valor reputacional que essas mesmas pessoas têm. E aqui isto forma aquilo que nós chamamos do caráter. O caráter é aquilo que a pessoa verdadeiramente é quando ninguém lhe vê, quando ninguém está diante de si, quando a pessoa está fora das câmaras, quando a pessoa está somente consigo própria, quando a pessoa somente está num estágio, está no seu último reduto, e ali somente ela e Deus é que vem e sabe o que ela aí está a fazer. Ali é que nós vemos o verdadeiro caráter da pessoa. E a pessoa que é íntegra, ela busca primeiramente ser aprovada diante de Deus, para depois poder ser aprovada diante dos homens. E a pessoa não sente vergonha, primeiro de si, não sente vergonha do que é e do que faz, porque é uma pessoa que se sente alinhada e íntegra com aquilo que é e aquilo que faz. O terceiro aspecto no perfil de liderança transmitido por Jetro para Moisés, para que escolhesse essas pessoas que seriam os juízes menores, é serem pessoas tementes a Deus. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que tem as suas convicções religiosas muito bem assentes. Não estamos a dizer que é uma pessoa religiosa no sentido de uma pessoa extremista que não considera a diversidade religiosa, o pluralismo religioso. É uma pessoa que respeita a diversidade, respeita o próximo, mas ela tem muito bem assente quais são as suas próprias convicções religiosas, para que ela então não possa estar nem por um lado em cima do muro, tampouco também para que ela não possa não estar em paz com aquele Deus a quem ela serve. Então, certamente a Deus é crer num Deus transcendental, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que é omnipresente. É procurar andar com Deus, sabendo que Deus tem olhos e Ele vê e Ele sabe de tudo quanto ocorre em todo e qualquer canto, porque Ele, enquanto um Deus transcendente, Ele é um Deus dos céus, é um Deus da terra. Consequentemente, o líder que é temente a Deus nunca busca adorar objetos, nunca busca adorar imagens, esculturas, dinheiro, fama, diploma, por aí em diante. Ele busca tão somente servir fielmente a esse Deus que ele conhece, que é um Deus que é transcendente, é um Deus que é espírito. Por esse motivo é que ele então busca andar em conformidade com esse mesmo Deus, sem ter receio de apresentar e de poder viver de acordo com as suas convicções religiosas. O quarto e último aspecto no perfil de liderança transmitido por Jetro para o seu genro Moisés, são pessoas que odeiam o lucro fácil. O que é ser uma pessoa que odeia o lucro fácil? É uma pessoa que não se deixa corromper, é uma pessoa que não está à venda, é uma pessoa que não tem preço, é uma pessoa que busca ser fiel aos seus valores e aos seus princípios. É uma pessoa que tem a liberdade de poder agir de uma forma consciente em toda e qualquer circunstância,
deixando claro, sem receio de magoar, de ferir, porque faz isso por amor e consideração ao próximo, tendo respeito muito bem acautelado. Significa que ele busca ser um agente que, amando as outras pessoas, nunca deixe que as pessoas elas possam se ferir, elas possam se corromper por esse mundo. Por quê? Porque elas pessoalmente elas não se deixam corromper ao preço de prata nem ao preço de ouro. Significa que elas valorizam, amam e preferem as pessoas, porque elas são líderes das pessoas. Então elas não abrem mão das pessoas a troco de prata ou de ouro. De contrário, elas preferem perder ouro e prata para poderem ter a confiança e poderem continuar a caminhar e conviver com as pessoas, porque as pessoas são o bem mais precioso que existe na face da terra. O líder de pessoas, ele não transaciona, não abre a mão das pessoas por nada. O quinto último aspecto que nós queremos trazer diz respeito à liderança de Moisés. Nós vemos que Moisés, ele após receber este perfil transmitido pelo seu sogro Jetro, Moisés depois começa então a servir a Deus no Monte Sinai. Deus chama Moisés para que ele fosse aquele nível do qual ninguém mais poderia ali chegar. Deus queria privar com seu servo Moisés. E neste momento então Deus transmite a Moisés as tábuas da lei, transmite a Moisés o decálogo. E Moisés ficou aqui a privar com Deus por um período de 40 dias. Quando Moisés fez isso, ele ausentou-se, mas deixou sob a sua responsabilidade, sob a responsabilidade de liderar as pessoas, o seu irmão Arão. Sucede que o povo começou a ficar impaciente por ver que passavam-se os dias e o Moisés não voltava, porque eles, como estavam a vir de uma cultura na qual eles adoravam objetos, coisas que eles viam, a ausência de Moisés fez com que eles sentissem-se desgovernados, sentissem-se desprotegidos, sentissem-se abandonados e isolados. Então isso causou-lhes medo, de tal forma que eles começaram a contender, a exigir para que Arão pudesse mostrar-lhes ou fazer ou conceber um Deus para que eles pudessem ver, de tal forma que esse Deus pudesse ir adiante deles. Dessa forma, então, o Arão, conhecendo o seu perfil e a cultura daquele povo que estava muito corrompida com a convivência dos egípcios, ele mandou com que o povo retirasse todos os objetos que eles tinham de ouro. Ele pega aqueles objetos, funde e faz um bezerro de ouro, neste caso, bezerro que representa o animal, que representa aquela que era a principal atividade do povo hebreu, que eram agricultores e pastores. Então, eles, ao verem aquele bezerro, eles então alegraram-se, sentiram-se confortados porque tinham finalmente um Deus que eles poderiam ver, que eles poderiam controlar, que eles podiam então, desta forma, impor as suas vontades para com esse mesmo Deus. Lá em cima, Moisés, então Deus, ao ouvir um alarido do povo lá embaixo, Deus fala para Moisés que o seu povo, Deus já não diz o meu povo, mas diz a Moisés, o teu povo se corrompeu. Então, eis que eu vou mandar o meu furor para bater todo o povo, porque eles violaram os meus mandamentos. Neste preciso momento, nós vemos Moisés a ressaltar, Moisés a surgir, a emergir como um líder de pessoas. Nós vemos que Moisés, ele começou a interceder para que Deus aplacasse a sua ira com aquele povo. Tendo Deus todos os direitos, todos os factos e toda, digamos que, toda a autoridade de poder julgar, pois Deus é a própria justiça em função daquilo que era a desobediência do povo. Mas Moisés ainda assim não se coibiu de negociar com Deus. Nós vemos que Moisés, ele começa a interceder, a usar os seus recursos de negociação, a usar a sua persuasão. Moisés foi tão eloquente que Moisés conseguiu, através dos argumentos que apresentou a Deus, Moisés fez com que Deus se arrependesse de enviar o seu furor para o próprio Deus. E este passa a ser um grande exemplo, um modelo do papel de um sacerdote. O sacerdote é aquele que, tendo amor para com as pessoas, tudo faz para poder ser um intercessor a favor das causas do povo, ainda que o povo esteja
em falha, ainda que o povo tenha pecado, mas ele, usando de seus recursos de persuasão, usando da sua homilética, usando da sua capacidade de falar com persuasão para convencer, por intermédio da palavra, as outras pessoas, usando naturalmente aquilo que são os princípios morais e éticos, sacros, santos, eles são capazes até de convencer a Deus a mudar os seus juízos. Para aprofundar este tema, pode meditar no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 10 até 14. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade, interesse e acompanhamento e queremos pedir para que façam like às nossas páginas, convidá-lo para subscrever também as nossas páginas, de forma que não possam perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer e alcance muito mais outras pessoas. Encontre esse conteúdo em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nossa webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.